Vocês conheceram tudo sobre Esparta, agora é importante se aprofundar na cidade dos filósofos, na cidade democrática, Atenas. Mas aí eu já faço uma pergunta inicialmente para vocês. Será que Atenas, que foi o berço do regime democrático, será que ela era tão democrática assim? É isso que a gente vai estudar nessa aula. Ainda continuamos estudando o período arcaico, século 8 a 6 a.C., para falar para você um pouquinho dessa cidade. E aí eu convido você a olhar essas imagens aí, gente, um pouquinho de como era a organização da vida nessa cidade. E olha aí nessa imagem à sua direita, você está vendo lá no topo a Acrópole, né? E abaixo a cidade, a vida urbana. E aí você está vendo que Atenas tinha muralhas à sua volta, né? E no fim aí, né, no canto inferior, né, dessa imagem à direita, vocês estão vendo o porto do Pireu, onde partiam e chegavam muitas embarcações. Desde cedo, né, os atenienses eles precisaram se lançar ao mar Egeu para fazer contatos comerciais com outros povos. Eles eram exímios navegadores, comerciantes, e eles também desenvolveram muito nessa cidade, que eu vou demonstrar e vou trazer conhecimento para que você entenda como foi esse processo. Vamos lá, gente. Primeiro, é importante mostrar quem vivia aí nessa cidade. Quem são esses grupos sociais? E aí eu mostro para vocês nesse foco. Gente, são 5 grupos sociais que vivem em Atenas, eu vou tentar mostrar aos pouquinhos. O primeiro deles é chamado de eupátridas. Os eupátridas são os bem-nascidos, são os descendentes dos fundadores da cidade. Atenas tem uma fundação de um outro povo indo-europeu, diferente do de Esparta, né? Vocês viram que os dórios fundaram Esparta. Em Atenas foi fundada por jônios. Eram povos mais ligados à agricultura, ao pastoreio, eram povos mais pacíficos. E os atenienses, né, no passar do tempo, eles foram desenvolvendo, né, um pouco das suas leis, um pouco da escrita, né, um pouco desse comércio marítimo no mar Egeu, como eu havia dito. E quem dominava a cena lá em Atenas eram os eupátridas. Lembra desse nome? Eu, filho, né, em grego, pátrida, do pater familias, ou seja, eu sou aquele bem-nascido, né, que herdou, né, dos fundadores da cidade as principais terras e também a administração pública. E os eupátridas, eles faziam isso. Eles eram os líderes políticos e, ao mesmo tempo, eles dominavam as melhores terras. Abaixo dos eupátridas estão os georgoi. Quem são eles? São parentes distantes dos eupátridas. Viviam em regiões montanhosas, pouco férteis. Depois eu vou mostrar, né, com cuidado para você, mas eu vou utilizar já o cursor, olha, mais nessas regiões próximas ao Acrópole e mais afastadas. Afinal de contas, ninguém quer parente distante e próximo, né? Parente distante a gente quer distância, não é isso? Então, os Georgoi, eles viviam em terras pouco férteis, em terras montanhosas, bem distantes dos eupátridas. Abaixo dos georgóis estão os demiurgos, são os artistas, os artesãos da cidade. Eles conseguem sobreviver aos poucos quando a cidade está próspera, né, vendendo ali os seus produtos, trabalhando, né, em serviços de carpintaria, são pescadores também. Todo o trabalho manual, né, é feito pelos demiurgos. Abaixo dos demiurgos, ou ao mesmo plano, né, estão os metecos, são os comerciantes estrangeiros. Vocês viram que lá em Esparta, né, o nome é Periecos, mas em Atenas o nome é Metecos. Quem são os Metecos? São comerciantes que vêm de outras regiões. Lembrando que, né, os atenienses eles eram bom navegador, né? Eles eram bons comerciantes, então eles atraíam também vários mercadores, né, de tempos em tempos iam fazer trocas comerciais lá na cidade. E olha, abaixo disso tudo eu não coloquei para vocês, mas eu coloquei um destaque ali, olha. Existiam sim escravos em Atenas, né? E existia duas modalidades de escravidão. O que eu quero que você conheça inicialmente é essa, a escravidão por dívida. E aí eu quero que você entenda um pouquinho esse cenário. Imagina se acontece um período de muita chuva ou muita seca. Se você conhecer os grupos sociais que vivem lá em Atenas, você acha que o eupátrida vai sofrer muito? Se ele vive em terra fértil, né? Se ele tem acúmulo, estoque de alimentos? Não, eles não vão sofrer tanto, professor. E agora, e os Georgoi, que viviam em terras pouco férteis, próximos às montanhas? Será que eles vão sofrer quando tinha tempo de estiagem, ou seja, tempo de seca, ou tempo de muita chuva? Sim, esses sofriam mais. E os Georgoi, eles faziam o seguinte, eles pediam auxílio para conseguir sobreviver junto da sua família. Gente, na sua visão, para quem eles vão pedir auxílio, os Georgoi? Lógico, para os eupátridas,
né? Eram parentes distantes, mas imagina, no tempo aí de falta de alimentos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar os parentes, não é? Bom, é isso que fazia o Georgói. Lógico que os eupátridas aceitavam ajudar, davam-lhe parte da sua produção, alimentavam essas famílias de Georgói, mas sempre com uma condição. E a condição era essa: se você não conseguir me pagar isso que eu estou te dando agora, até a data que a gente vai estipular, você perde a sua terra. Os Georgóis sem saída acabavam dando as suas terras. Geralmente não conseguiam pagar as dívidas. Para recuperar as terras, eles se transformavam em escravos endividados. Tinham que trabalhar nas terras dos eupátridas. Veja, gente, nesse momento não existem leis escritas. Tudo o que está acontecendo nessa cidade é transmitido oralmente. E lógico que sempre quem leva vantagem são os eupátridas, né? O grupo, né, daqueles que administram a cidade, que tem as melhores terras. Né? Então, imagina essa desigualdade que a gente vê hoje no nosso país, no mundo inteiro, ela sempre existiu. Né? Historicamente, né, lá na Grécia, ela também tinha o seu cenário. Vamos lá. Escravidão por dívida você já entendeu, mas existia uma outra modalidade de escravidão, que era escravidão por guerra. Tanto os espartanos quanto os atenienses, eles tinham guerras com outras cidades mais fracas. Geralmente a população que perdia a guerra, né, iam trabalhar em todos os serviços, né, em tudo, construção de obra pública, né, o que você imaginar de trabalho, né, plantação, o que vocês imaginarem era feito por escravos, ou endividados ou escravos de guerra. E aí eu coloquei uma outra palavrinha do grego, mas que eu quero que você memorize aí. Estasis. O que é isso? São guerras, conflitos civis. Você vê que há uma desigualdade nessa sociedade. Muitos Georgoi não vão aceitar a escravidão por dívida, vão acabar indo embora. Isso é chamado na Grécia Antiga de primeira diáspora grega. Diáspora é fuga. Né? Então, muitos Georgoi não vão aceitar a situação de escravidão e vão começar a buscar a vida em outras regiões. Isso acontecia, era prática. Veja, gente, o desequilíbrio. Né? E o desequilíbrio era maior ainda por um grupo que eu não coloquei aqui, mas eu preciso falar para vocês. Abaixo de todos, e quase, né, na mesma posição que um escravo, estavam os tetas. Tetas, T-H-E-T-A-S, tetas, são os marginalizados sociais. Aqueles que não tinham nem terras inférteis, terras pouco férteis, não tinham nada, não tinham nem trabalho. Então, esses marginalizados sociais, eles viviam como pedintes na cidade, né? E eles viviam também da prática da pirataria. Eram duas atribuições aos tetas: ou a mendicância, né, viver pedindo, ou a pirataria, né, que era o saque das embarcações que de tempos em tempos chegavam lá em Atenas, lembrando que o porto era muito movimentado, esse porto de Pireu, essa região mais ao sul que você está vendo aí no mapa, né, no canto inferior de vocês. Então veja, gente, essa era a vida na cidade de Atenas com todos esses grupos sociais. E aí eu pergunto para você, existe igualdade? Existe a democracia? Não. Nesse momento, Atenas não era democrática. E ela passou por três regimes políticos. O primeiro é uma monarquia. Dois reis que governavam Atenas, né, os basileus. Depois ela se torna oligárquica, ou seja, um poder na mão de poucos, assim como Esparta, que eu acabei de falar para você. E a democracia ela veio de um processo, justamente por conta desses conflitos sociais. Essa palavrinha que eu falei para você, estases. Lembra dela? Guerras, conflitos sociais entre os grupos. Por quê? A desigualdade é tamanha que os marginalizados sociais, os Georgoi, que não aceitavam a escravidão por dívida, vão de tempos em tempos, né, guerrear contra os eupátridas. Para se defender, os eupátridas colocaram pessoas no poder para construir essa democracia, e eu quero que vocês registrem muito bem isso, são esses três aí. Os legisladores e suas reformas. Eu tenho que te falar de Drácon, Solon e Clístenes, muito importantes nesse período que a gente está falando, né? O período arcaico, que vai dar origem à própria democracia grega. E a gente está estudando justamente isso agora, a construção do regime democrático. Vamos inicialmente pensar em Drácon. Drácon ele teve amplos poderes adquiridos pelos próprios eupátridas para fazer reformas, para tentar trazer um pouco de solução aos graves problemas que estava trazendo conflitos, guerras sociais. Drácon, em 621 a.C., com todos esses poderes, ele vai redigir o primeiro código de leis. Lembrando, as leis eram transmitidas oralmente, então era fácil os eupátridas manipular todas as leis. Agora, nesse caminho da democracia, Drácon ele vai redigir tudo
Pelo menos agora as pessoas sabem quais são essas leis que vigoram em Atenas. Lógico que nada vai mudar. Os eupátridas vão continuar com o poder em suas mãos, mas pelo menos tudo isso agora, né, pelo menos as classes inferiores vão ter conhecimentos das leis. Como nada muda, as guerras e os conflitos continuam. E é por isso que depois de um tempo, olha, vai passar muitos anos, os eupátridas vão colocar esse segundo aí, né, como legislador para fazer, aí sim, muitas reformas. Esse é Solon. E aí sim a gente pode falar de um início de um regime democrático, você vai entender por quê. Solon, ele é autor de uma lei, logo quando ele assume o poder, né, da famosa Seisacteia. Esse nome grego, que é bem simples, é o fim da escravidão por dívida, gente. Em 584 a.C., ele faz esse decreto. Todos os georgoi que tinham perdido as suas terras, né, porque eles eram escravos dos eupátridas, eles não são mais a partir dessa lei. Segunda coisa que o Solon faz, a anistia. Todos os georgoi que perderam as suas terras, que foram embora, podem voltar para recuperar a sua terra, sem nenhum tipo de prejuízo. Veja, a situação do georgoi vai ficando melhor. Mas ainda falta mais, os tetas são marginalizados, não tem emprego, né? E esses metecos também ainda estão numa situação meio indefinida. O comércio não é, é algo tão importante ainda para os atenienses. Olha o que o Solon vai fazer. Ele vai fazer uma reforma administrativa. Vai trazer para Atenas um sistema monetário. 3 moedas os atenienses vão ganhar. O dracma, a moeda de bronze. O sestércio, a moeda de prata, de valor intermediário. E o denário, a moeda de ouro, né, de valor um valor maior. Então nós temos aí um sistema monetário. E aí eu pergunto, como que a gente faz para produzir moedas? A gente precisa explorar as minas. Você já explorou as minas? Foi sem graça. Bom, enfim, explorar as minas é pegar mesmo trabalhadores, levar para essas mineradoras e ali trabalhar na cunhagem de metais, não é? Então, agora nós temos trabalho aos marginalizados, o Estado vai garantir um salário. Veja, as coisas vão sofisticar. Atenas começa a ter um padrão monetário e as trocas comerciais ficam melhores. Por quê? Dinamiza o comércio. Eu troco agora moedas por mercadorias e isso tudo vai gerar uma movimentação interessante no comércio. Solon vai trazer muita prosperidade para os atenienses e já mirar nessa igualdade maior quando a gente fala em democracia, que vai ter o seu processo concluído com esse que aparece para você no terceiro plano. Clístenes é chamado de pai da democracia. Eu vou mostrar o que ele fez para vocês. Tá aí. Agora o foco, gente, é nisso. Quais são as reformas que Clístenes fez aí sim para dar uma democracia aos atenienses? Olha para o seu canto esquerdo inicialmente. Vamos entender como essa democracia funcionava. Agora todo mundo pode participar da política. Eupátrida pode? Pode. Georgoi pode? Pode. Demiurgo pode? Pode. Tetas pode? Pode. Só que de uma determinada forma que depois você vai entender. São os chamados cidadãos de Atenas. Todos eles podem participar. E como era dividida essa política ateniense? Dá uma olhadinha. Né? A gente vai fazer agora de baixo para cima. Começa a olhar para esse quadro, né, essa base da pirâmide vermelha que você está vendo ali. A bulé. Era a Assembleia Popular, onde aconteciam todas as decisões, o futuro da cidade. Os gregos atenienses, eles se reuniam numa praça pública chamada Ágora, que eu vou voltar aqui e vou mostrar para você no cursor. Olha só aqui, ó. Essa praça aqui, olha. Acontecia a reunião para as decisões políticas da cidade. A Ágora é uma praça pública. Vamos avançar. Isso era a Bulé, Assembleia Popular. Qual que é o poder da Bulé? Votar e discutir projetos de lei pensando no futuro da cidade. Você pode eleger pessoas aqui na Bulé. Essa é a Assembleia Popular que acontecia naquela praça chamada Ágora. Além dessas discussões, desse voto, tudo era registrado por um outro setor chamado Eclésia, que você está vendo aqui de roxo. Eu estou passando o cursor aqui para você. Os legisladores. Gente, tudo que era decidido nessa Ágora, nessa praça pública, e as pessoas podiam participar a partir do seu levantamento de mãos. Era uma democracia direta. Levantava a mão, você podia falar, se manifestar, né, defender o seu voto. Olha isso que bonito. Né? E independente da sua classe social, sendo Eupátrida, Georgoi, Teta, Demiurgo, né, todos podiam participar e decidir. Mas olha,
existia um outro setor, a eclésia aqui, vamos voltar nela, estou passando o cursor aqui de roxinho, eram aqueles que registravam tudo o que acontecia na Ágora. Eram os legisladores, composto por 500 membros. Né? O poder dessa eclésia era justamente registrar tudo o que acontecia na Ágora. Depois da eclésia, nós temos o Elieu, está registrado de azul. Tem toda a legenda embaixo para você conhecer. Era o poder jurídico, gente. Era o poder judiciário. O Eliel, imagina vários tribunais, né, divididos agora na cidade, para pensar em resolver todos os crimes que acontecem na cidade. Nós temos uma organização cada vez maior. E, por fim, 10 arcontes. Espécie de prefeitos, tá? Que vão exercer o poder executivo, ou seja, executavam as leis. O que era decidido na Assembleia Popular, né, os arcontes levavam à prática, executavam. Gente, essa democracia linda que surgiu lá na Grécia Antiga, e aí eu volto à primeira pergunta que eu fiz para vocês. Será que a democracia era realmente democrática? Olha esse gráfico em forma de pizza aqui, gente. Vamos entender que não. Veja, por mais que Clístenes fez todo esse regime, possibilitou aos mais pobres também participar do regime político, somente 10% da população, que eram chamados de cidadãos, podiam participar. Eupato da Georgói, Tetas e Demiurgo, sim, mas correspondente somente a 10% da população. Vamos entender isso. Lá na época de Clístenes, nós tínhamos 400 mil pessoas que viviam em Atenas, divididas aqui, dessa forma. Nessa parte rachurada de amarelo, você está vendo escravos. 40% da população. De 400 mil, 160 mil pessoas eram escravos. E aí você deve lembrar, professor, mas você falou que Solon acabou com a escravidão por dívida. Sim, mas estou falando de prisioneiros de guerra. Nessa época de Clístenes, gente, 40%, 160 mil pessoas eram escravos, prisioneiros de guerra. Atenas já estava em guerras com várias cidades. Aqui do lado verde você está vendo 35% de metecos. Lembra? As reformas de Solon dinamizou o comércio e atraiu bastante comerciantes de outras regiões. 140 mil pessoas estavam ocupando essa posição de comerciantes estrangeiros. Aqui de rosa, veja, 15% dividido entre mulheres e crianças. Mulheres e crianças de Atenas, né? São atenienses legítimos, mas são mulheres e crianças e também não podia participar do voto, não podia participar dessa democracia que eu apresentei para vocês. Somente cidadãos, 10% da cidade, 40 mil pessoas apenas. Quem eram cidadãos? Homem, maior de 18 anos, aqui eu peço para você corrigir, são 18 anos de idade, filho de pai e mãe ateniense. São cidadãos legítimos. Pode ser Teta, Demiurgo, Eupátrio da Georgói? Sim, mas tem que ser ateniense legítimo. Não pode ser um filho de um escravo, não pode ser um filho de um comerciante estrangeiro, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Somente esses 10%, 40 mil pessoas, que são esses que vão participar aqui das decisões da Ágora, né, da Assembleia Popular, né, somente eles vão definir os rumos da cidade. Gente, Clístenes fez tudo isso, mas fez algo que eu quero, aí sim, que você registra, que você marca. Escreva aí essa palavra, ostracismo. Para que os gregos conseguissem a manutenção desses poderes, gente, dessa democracia que eles criaram, Clístenes criou um sistema chamado ostracismo. De tempos em tempos, e eu vou voltar aqui para a Ágora, acontecia uma votação aqui, e o nome que recebia mais votos, em uma espécie de cerâmica em forma de ostra, e por isso esse nome, né, o ostracon do grego, né, o ostracismo, né, eles votavam na pessoa que eles acreditavam ser um problema para a democracia. Uma pessoa que tinha aspectos mais tirânicos, né, que não aceitava a opinião do outro. Ou seja, quem fosse uma ameaça à democracia e recebesse mais votos, né, então eles iam ter esse tempo, o ostracismo, que é uma palavra comum no nosso vocabulário, né? Aquela pessoa está no ostracismo, ela está meio que dividida do grupo, ela está afastada desse grupo. Era o que acontecia na Grécia. Lá em Atenas, se você recebesse uma grande quantidade de votos, você poderia sofrer o ostracismo. O que é isso? Você tem que ser exilado da cidade. Você tinha que sair de Atenas e viver em uma outra cidade durante 10 anos. O Estado confiscava os bens, mas não tomava os bens dessa pessoa, tá? Confiscava, esperava ali, segurava. Depois de 10 anos, essa pessoa poderia retornar e ter os seus bens novamente. Mas veja, gente, isso para garantir
o sistema democrático criado por Clístenes. E aí eu volto a perguntar para você: a democracia ateniense era realmente democrática? Talvez a resposta para você agora, com certeza, seja não, né? Onde já se viu a gente excluir as mulheres do processo de decisão da cidade, né? Hoje, para a gente, seria um absurdo isso, mas lá em Atenas isso acontecia. Diferente de Esparta, né? Que vocês viram que as mulheres, quando os homens estavam em guerra, elas que tomavam as rédeas da cidade. Então há uma diferença também na mulher ateniense e da mulher espartana, que é até importante a gente pesquisar. Espero que você tenha gostado, né? Estaremos aqui para dar continuidade para falar para vocês sobre o período clássico.